Meu nome é Flávia Maier e minha hipótese é a importância das coisas que não existem, a construção e referenciação de conceitos de cor por cegos congênitos. Flávia, eu acho que uma primeira pergunta, uma pergunta importante a ser respondida é um pouco sobre o seu percurso formativo. Sim, nós estamos vivendo num momento da história em que muitos jovens pesquisadores, em vez de cursos, fazem percursos. E eu acho que essa é uma reflexão bacana da gente compartilhar. Eu venho da comunicação social, né? E na comunicação social eu me deparei com o tema da audiodescrição, né? E o que é audiodescrição? Ela é uma ferramenta de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, né? É quando a imagem, que é inacessível para quem não enxerga, é traduzida, né, para a pessoa com deficiência visual em termos de uma descrição, né? Entra um áudio extra, por exemplo, no filme, escrevendo personagem, cenário, figurino, ações do filme, enfim. Então, quando eu me deparei com esse tema, eu descobri que existia no Brasil uma lei, que é a Lei 10.098, e que as pessoas com deficiência visual tinham o direito de ter acesso à audiodescrição, mas essa lei ainda não estava devidamente implementada no Brasil. Então eu comecei a pesquisar, junto com o professor Márcio Simeone, com a Luísa Sá, a questão da apropriação do direito, da mobilização social, né, em torno da audiodescrição. Nesse processo, né, das pessoas, dos participantes com que a gente exibiu os filmes, se tornou pesquisador, né, da nossa equipe, e isso trouxe, né, uma discussão muito mais rica, porque as pessoas com deficiência visual passaram a estar dentro do processo. E ali surgiu a dúvida, né, de como audiodescrever cores, como descrever cores para quem não enxerga e mais, para quem nunca enxergou, no caso de cegos congênitos, né? E o mais interessante é que eles falavam não só que às vezes não sabiam muito bem como também pensar essa discussão sobre a cor, mas diziam que ela não era importante. Né? Eu nunca enxerguei, então a cor não é importante para mim. Né? Isso aí no caso de cegos congênitos. E isso me despertou uma curiosidade. Eu pensei, bom, a cor ela não é só visual, né? A gente trabalha com uma série de significados aí culturais, sociais, atrelados à cor. E por que isso é considerado não importante? Muita coisa, por melhor que seja a audiodescrição, isso também é muito pessoal. Às vezes nem todo mundo, às vezes o pessoal vai se interessar e tal, mas particularmente mesmo, muita coisa assim, por melhor que seja a audiodescrição, para mim ainda vai continuar meio abstrata, assim, igual exposição de quadros, por exemplo. Às vezes a obra, até para quem está enxergando, é tão abstrata, a pessoa não vai entender nada ali. Imagina eu tendo uma audiodescrição ainda de uma terceira pessoa. Aí, assim, eu realmente não tenho muito interesse, não. Mas naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu mesma posso ter a minha própria visão da coisa, né, a minha maneira, eu até realmente interesso. A partir disso, eu fui para Linguística, né, para o Departamento de Linguística, daqui da PUC Minas. E lá, né, no projeto, né, de pesquisa, no grupo de pesquisa que tem lá, que é o Complexo Cognito, né, foi muito importante para mim, porque eu encontrei um arcabouço teórico, né, que pudesse me dar condições de pensar essas questões, né. Pensar a cor não como algo externo unicamente, mas como uma construção, né, um processo de significação que envolve muito do sujeito também, né, e pensar a pessoa com deficiência visual, o cego congênito, não na sua deficiência, mas nas suas potencialidades como ser humano, né? Ele é um ser criativo, né? Ele é um ser que constrói também esses significados a partir das experiências que ele tem. Um dos grandes desafios que eu pude perceber, né, nessa pesquisa foi esse estigma social muito forte, envolvendo a pessoa com cegueira congênita, não só na questão com as cores, mas com as outras capacidades criativas que esse sujeito tem. Ou seja, isso é um dos problemas sociais que a pesquisa enfrenta. Exato. O problema do estigma. Exato. Do ponto de vista metodológico, ela se estruturou em termos de 4 experiências, que nós chamamos de experiências de natureza fenomenológica, ou seja, a pessoa vivendo efetivamente da maneira como ela vive no mundo da vida e a partir daí a sua investigação. Então, por exemplo, na da música, eu trabalho com
várias músicas, algumas instrumentais, outras que tinham letra, mas em outra língua. E aí eu coloco várias pessoas para ouvir, cegos congênitos, pessoas com baixa visão, videntes, enfim, para ver se com a música eles construíam algum cenário mental, algum ambiente, e se nesse ambiente que eles construíam tinha cor. E aí eu entendi que nem as pessoas que não enxergavam e as pessoas que enxergavam falavam muito naturalmente de cor, mas quando eu perguntava, era muito interessante porque, principalmente as pessoas com cegueira congênita, elas começaram a fazer essas metáforas que a gente estava discutindo aqui. Então, elas relacionavam um tipo de experiência a outro. Então, assim, olha, era um amarelo do cheiro de uma fruta, por exemplo, né? Eles começaram a fazer cruzamentos entre os sentidos. Isso me acendeu, né, um alerta. E aí eu fui então para um questionário que aí já era uma abordagem bem direta, né? A cor é importante para você? Você foi incentivado a falar de cor na sua infância? Como explicar a cor para quem nunca enxergou, né? E aí já perguntando já direto para cegos congênitos. E aí eu encontrei muita resistência. Mais ou menos a metade das pessoas com que eu mandei, né, para quem eu mandei esse questionário, eles não quiseram me responder, porque ainda estão pautados muito numa ideia de que eu enxergo, e aí eles estão respondendo para quem enxerga dentro da minha lógica. E não era isso que eu queria. Corre o risco de errar. Exatamente. Né? Mas, mesmo assim, o questionário foi muito importante porque algumas outras pistas também desses processos emergiram. Né? Então, nessa pergunta, por exemplo, né, como descrever a cor para quem nunca viu, surgiram várias respostas, né, interessantes do tipo, olha, associar algo que é concreto para mim, né? Então, por exemplo, o marrom é como a textura de uma árvore, né? É como a textura do barro, né? O preto é a cor das profundezas dos oceanos, do grafite, do lápis. Então, eles vão associando a outras experiências. Varia de acordo com algumas cores que nos remetem a algumas coisas, por exemplo, de acordo como eu falei, né, de acordo com essa construção que foi feita ao longo da vida. O vermelho a gente pensa em sangue, o branco a gente pensa em algo tranquilo, né, em algo, né, igual simboliza a paz e tal, a gente já remete a alguma coisa mais branda, mais calma. O azul eu já penso no céu, no mar, no cruzeiro também. A gente visitou uma exposição, né, fotográfica na Funarte, do fotógrafo André Hauck. Toda em preto e branco. Toda em preto e branco. E aí era interessante porque a gente foi fazendo a audiodescrição das fotos, né? À medida que a gente ia visitando, eles puderam conversar, participar de um debate com o fotógrafo, entenderam qual foi o processo de pensar cada imagem, enfim. E aí era interessante porque eles associavam o preto e branco naturalmente a questões que a gente não estava no roteiro de audiodescrição. Por exemplo, um deles falou assim, olha, engraçado essas fotografias preto e branco, porque me lembra algo rústico. Uma outra resposta bem interessante foi, ela falou assim, olha, essas fotografias me deixaram com muita angústia, porque não tem como eu pensar uma coisa mais positiva e alegre pensando no preto e no branco. E aí em Inhotim isso ganhou contornos, né, mais expressivos, porque a gente visitamos várias obras, mas dentre elas, né, que era o foco da pesquisa, era a obra Desvios para o Vermelho, do Cildo Meirelles. Né? Então, nessa obra são 3 ambientes, né? Não, o primeiro ambiente, só a parede é branca, o resto, todos os elementos, né, são vermelhos, são elementos presentes numa casa. Então tem sofá, geladeira, armário, enfim, tapete. O segundo ambiente, ele já é um pouco mais escuro e só tem uma garrafinha, né, no chão que tem uma representação de um líquido vermelho. Que parece uma tinta. Exatamente. E no terceiro ambiente, ele é todo escuro, no final tem uma pia, uma luz sobre ela, e dessa pia jorra uma água vermelha. Então, nessa visitação, a gente foi fazendo audiodescrição e os participantes puderam tocar nos elementos também. E foi interessantíssimo, porque ali eles falaram naturalmente, começaram a fazer vários questionamentos sobre as cores. Então, um deles, assim, essa obra foi feita por um comunista, né? Ou ele estava querendo questionar alguma coisa contra os militares. Aí a gente perguntou, mas por quê, né? E ele falou, bom, porque a gente sabe que o vermelho são cores
comunistas, né? Então, eu estou imaginando que ele esteja aqui fazendo um protesto, alguma coisa assim. Com os dados que a gente colheu, a gente conseguiu perceber que, primeiro, as pessoas com cegueira congênita são plenamente capazes de construir seus próprios conceitos de cor e, a partir disso, significar outras experiências, né? Como no caso aí, a visita ao museu, e, enfim. Além disso, coloca a gente para pensar, então, na importância de se naturalizar vários processos para as pessoas que a gente tem um pré-julgamento, né? Então, assim, numa sala de aula, né, um aluno com algum tipo de deficiência visual ou qualquer outra, né, a gente enxergar essa pessoa como um ser criativo, para além de uma deficiência, né? Porque às vezes a gente já rotula ele como deficiente e já pressupõe que ele é incapaz de várias coisas. É uma coisa assim, que querendo ou não, a gente acaba tendo que provar o tempo todo, tudo para todo mundo, né? Então, a gente, às vezes, inicialmente, pode ser visto como coitadinhos, como vítimas e tal. Aí depois, quando a gente prova que nós não somos isso, aí também já passa para super-herói, para, nossa, você é demais, entendeu? É uma coisa assim, ou 8 ou 80. É difícil ter um meio termo, assim. Agora, eu acho que é importante deixar marcado também que resultados como esse não deixam de considerar que, do ponto de vista político, muito há o que ser feito. Em termos de preservação de direitos, isso está na origem da sua pesquisa e isso também está previsto na conclusão da sua pesquisa, né? Exatamente. Pensar essas pessoas como cidadãos, né? Que numa sociedade democrática têm direito ao acesso à educação, à cultura, à informação, né? E que a barreira não está neles, está na sociedade, né? Que quanto mais acessível, né? Quanto menos barreiras a gente tiver, né, tecnológicas, sociais, culturais, mais inclusivo seremos, né, mais democráticos seremos. E mais potencialidades ele terá condição de desenvolver, né? Exatamente.